Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação espiritual para este canal Intercessor Wellington Lucena. Meus amados irmãos, eu estou andado, meio sumido. Eu tenho sumido um pouco da plataforma, mas eu tenho um motivo. Um motivo especial para explicar para vocês por que aconteceu isso comigo, meus amados. Meus queridos, no dia 31 do mês passado, eu recebi um ataque muito forte na área financeira. Satanás, ele nunca cansa. Então, ele sempre de alguma forma tenta me atacar. Toda pessoa que tem um chamado na área de libertação, batalha espiritual, né, por mais que muitos venham elogiar, muitos se admiram por essa chamada de lidar com áreas de libertação, confrontação, barulho da moto, confrontação com demônios contra espíritos malignos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que nós que temos um chamado nessa área de libertação, de batalha espiritual, nós somos os alvos principais dos demônios. Então muitos acham que obreiros ligados na área de libertação, os demônios morrem de medo. Na verdade, meus irmãos, os demônios só temem ao Senhor. Os demônios só têm medo de Deus e de Jesus. Mas nós que somos meros humanos, mortais aqui na terra, eles não temem. E quando eles sabem que o cristão tem uma chamada nessa área de libertação, nessa área de batalha espiritual, porque no mundo espiritual eles sabem aqueles que têm uma chamada nessa área. Então os demônios agem com muita força. O ódio contra todas as pessoas que trabalham na área de libertação, o ódio maligno das trevas é pior e o contra-ataque é muito maior. Então, meus irmãos, quando eu estava na sã doutrina dos usos e costumes, através de muitos testemunhos, eu comecei a me preparar para essa área de batalha espiritual, porque foi Deus que me mostrou a minha chamada na área de libertação. Porém, meus irmãos, eu sofri uma grande perturbação espiritual por conta das muitas heresias que essa sã doutrina propaga. E eu vi a perturbação, mas mesmo assim eu sempre batalhei por almas, eu sempre intercedi por vidas. Eu já cheguei a interceder diariamente por mais de 200 pessoas. Então imaginam aí o confronto e a luta espiritual que é você orar por mais de 200 pessoas por dia. Porque nós sabemos que cada pessoa tem uma carga espiritual, né? Então ali você está brigando com legiões, com principados e potestades. Então essa carga vem toda para cima do intercessor, principalmente se ele tiver chamada na área de libertação. E eu tenho inscritos que têm um contato meu particular, que eles mesmos já falaram que são pouquíssimas pessoas, são poucos que Deus chama nessa área, não são muitos. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que se fosse por mim, eu no início até gostava, né, de trabalhar nessa área de libertação, porque eu não vou mentir, isso envaidece um pouco a gente. Envaidece porque você percebe que Deus te dá uma certa autoridade no mundo espiritual para, né, confrontar os demônios. Mas à medida que vai passando o tempo, né, você muitas vezes tenta até sair disso. E o mundo espiritual, ele é real. Mas não adianta, né? Por mais que você tenha essa chamada, se você tentar desvencilhar, tentar sair disso, o contra-ataque das trevas, ele vem. Então, Deus muitas vezes até permite para quê? Para que você continue. Foi o que aconteceu comigo. Em menos de um mês, meus irmãos, eu tive 2 ataques na área financeira no mesmo sentido. Eu vou tentar resumir aqui, não vou aprofundar como é que foi, não. Eu tive que entrar em contato por telefone com 2 empresas distintas
porém não há ligação entre elas, mas o ataque foi o mesmo. Eu entrei em contato com a empresa para solucionar um problema no meu celular a respeito de um chip. Paguei um boleto, a mulher falou que esse problema iria ser solucionado, mas acabou que ela fez o oposto. Ela tentou me prejudicar, a atendente, só que eu não peguei o nome dela e deu no que deu. Mas Deus é tão bom que eu consegui resolver essa situação. Mas a atendente que me atendeu, ela tinha o objetivo de solucionar um problema. Ela fez ao contrário, ela acelerou para que esse problema me prejudicasse. Mas graças a Deus foi resolvido. E o segundo ataque foi a mesma coisa. Eu tive que entrar em contato com uma instituição e eu liguei para a pessoa ela solicitou meus dados, eu forneci, a pessoa falou que ia agilizar para que o problema fosse solucionado, aí passou um período para que eu entrasse em contato de receber um benefício. E quando eu entrei em contato com essa instituição, eu vi que o funcionário ele não agiu em favor de me ajudar. Ele não agiu de maneira ética em me ajudar, né? Não vou falar que ele postergou, mas ele não solucionou. E ficou uma coisa desandada. E eu vi que foi um ataque do diabo. Em menos de um mês eu tive 2 ataques no mesmo sentido. E meus irmãos, isso me deixou muito chateado. Então eu conversei com a nova atendente dessa instituição, pedi todos os dados dela e eu percebi ali, Deus me mostrou um ataque maligno contra a minha vida. Então toda pessoa que tem uma chamada nessa área de libertação, nessa área de confrontação com demônios, com espíritos malignos, essas pessoas sofrem demais. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, como eu coloquei na minha comunidade, hoje, como eu creio na graça de Cristo, a minha compreensão a respeito de como se dá o processo de salvação, esse alcance. Então hoje eu estou pesquisando através de alguns homens de Deus, de alguns pastores, que eles estão nessa área de batalha espiritual e eles ensinam outros crentes como se proteger, como se adentra e se conhece essa área. Então antes eu tinha os conceitos da sã doutrina dos usos e costumes, né? Conceitos heréticos, que muitas vezes ia por essa linha de heresia. Hoje eu estou indo por outros pastores, eu vou citar até o nome de alguns deles aqui, mas eu estou tomando esse cuidado para não entrar em outra heresia de novo, porque essa área de batalha espiritual tem muitos conceitos, muitos ensinos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então são deduções através da palavra, da contextualização que há sobre a palavra. Hoje eu acompanho o pastor Claudinei Oliveira. Ele tem um canal que se chama Milagres Extraordinários, é um homem, um moreno, um pastor moreno, que ele fala muito sobre essa área de batalha espiritual, na área de libertação. Tem o pastor Lamartine Pozella. No passado, eu não me identificava muito com esse pastor, mas Deus me fez enxergar que ele tem muito conhecimento sobre batalha espiritual. E eu tenho acompanhado esses irmãos, tudo que eles falam eu vou na palavra para ver se eles não estão fugindo do cerne bíblico, para que eu não venha abraçar novas heresias, como eu já fiz no passado. Então, a gente não pode negar que existe essa realidade espiritual dos demônios, né? Os espíritos malignos. Então não é porque hoje eu estou na graça, que eu acredito na suficiência de Cristo,
que eu tenho que desdenhar ou desprezar essa realidade de batalha espiritual, que a Bíblia mesmo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra os principados e potestades do inferno. Então existe sim. Outra coisa também que me chateou muito, que no meu canal eu percebo muito o ataque de haters. Os haters, esses inscritos que nos odeiam, né? Eu já acho uma falta grave. Para mim, um cristão que odeia o outro, ele tem que se converter e ver que existe alguma coisa estranha na vida dele, alguma coisa estranha na vida espiritual desse cristão. Então, meus amados, uma coisa que estava me incomodando demais, mas Deus já me mostrou também que é ataque de Satanás, usando principalmente crentes que não têm sua vida no altar, alicerçada na palavra de Deus e vida correta. É o seguinte, no meu canal, às vezes vem um comentário contrário àquilo que está no vídeo. Porém, quando eu vou contra-argumentar, quando eu vou usar a réplica de tentar justificar o argumento, eu percebo que muitas vezes a pessoa que vem totalmente argumentar para mim, quando eu atualizo a página já tem 5, 6 ou 7 curtidas apoiando aquela pessoa. E muitas vezes o comentário não tem nem base bíblica da pessoa que vem me contra-argumentar. E isso aí estava me incomodando demais. Até ímpios que comentam no meu canal, né? Então eu vejo lá que tem pessoas que curtem simplesmente para me afrontar. Mas eu percebi que nas lives e nos canais desses irmãos que têm chamada na área de batalha espiritual, acontecem o mesmo. Então eu acompanhei algumas lives do pastor Claudinei Oliveira e eu vejo como é que o diabo estava usando muitos crentes para afrontá-lo ali no meio da live. Ele estava desenvolvendo um tema sobre batalha espiritual e entrava crentes ali para ofendê-lo, para afrontá-lo. Por quê, meus irmãos? Porque todo crente que tem chamada nessa área de batalha espiritual, o grau de ódio em cima dele, o grau de perseguição é muito maior. Só um minutinho aqui.